Nós, no movimento espírita, acabamos fazendo uma leitura equivocada do que seja o espiritismo em si. Nós criamos um movimento que é muito mais focado no para fora do que no para dentro. Felizmente, nesses nossos últimos tempos, a gente está tendo uma transformação do nosso movimento. A partir da década de 70, mais especificamente a partir do ano de 75, o movimento começou a dar uma mudança. E ele descobriu a sua função como educandário, porque ele não era um educandário. Até 1975 ele não era um educandário. O Centro Espírita começa no ano de 1900 como um hospital, porque é o desenho que Bezerra de Menezes faz. Ele era médico, então o Centro Espírita só podia ser um hospital. Só que ninguém quer morar num hospital, então as pessoas se curam e vão embora. Então, nessa época a gente dava receita, nessa época a gente tratava as pessoas como doentes, esse era o movimento espírita da época. Depois o movimento espírita, além de hospital, ele se transforma numa segunda etapa. Ele vem com a obra de Emmanuel, se torna uma oficina, porque é a chamada das pessoas para o compromisso. A gente cria hospital, escola, orfanato, asilos, nós fazemos uma série de coisas para fora, exatamente porque a gente começa a ler essas obras e começa a achar que a caridade tem que ser institucional. E só a partir da década de 70 a gente descobre o Centro Espírita como educandário, que é quando começam as campanhas. Começa pelo começo da USE, 1975, em 77 vem a campanha da evangelização infantil, que a gente passa a ensinar espiritismo na casa espírita. Em 83 vem o estudo sistematizado, que é um fortalecimento, e o Centro Espírita se torna um educandário. Só que nessa época, quando surgiu tudo isso, o Espiritismo ele era muito mais uma escola para a alma, ou melhor, ele era uma escola sobre a alma, em que a gente estudava sobre reencarnação, estudava sobre o mundo espiritual, estudava sobre perispírito. Então era um local onde se estudava muito, mas estudava-se os conceitos espíritas e as verdades espíritas. A partir da década de 90, com a publicação da obra psicológica de Joana de Ângeles, o movimento espírita tem feito uma movimentação. Ele tem descoberto que o grande objetivo nosso não é para fora, é para dentro. Ele está descobrindo o que ele devia saber desde o princípio, que o objetivo nosso é a transformação moral. Que o nosso grande objetivo é que a gente se transforme, a gente seja diferente. Não é que a gente saiba tudo do espiritismo, que chega lá no mundo espiritual depois da morte, dê 3 currupil para a direita, diga, eu sei a questão número tal. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O que vai resolver é quantas lágrimas enxugaste, qual foi o bem que tu espalhaste, o que você fez, o que você sentiu, qual foi a sua parte na construção da sua transformação. Então, essa mudança que a gente precisa fazer.